Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão com você, não é, sobre a morte no sentido cristão. Estamos aqui para realmente vermos este tema, este enigma que o ser humano tenta há séculos, tenta resolver, tenta entender, não é? Então nós vamos falar exatamente disso, deste tema que faz com que a gente desperte para que nós vivemos, de onde a morte saiu, qual é a mensagem que a morte traz por meio de Jesus Cristo crucificado e morto na cruz, qual é a mensagem verdadeira que a morte traz para nós, a mensagem esperançosa da morte. Estamos aqui dizendo, falando no sentido realmente cristão, não é? Nós que somos cristãos católicos, nós devemos entender, nós devemos perceber, para que assim nós possamos viver as nossas vidas com um objetivo maior, que é o próprio Cristo. Então você pode se inscrever e se você ainda não ativou, pode clicar aqui no sininho para você ativar as notificações para você poder receber os próximos vídeos, os próximos lançamentos. Então nesta primeira parte que nós vamos dividir essa reflexão em 3 partes. Então, a primeira parte nós vamos falar da origem da morte. É impossível a gente poder resolver alguma coisa se a gente não sabe de onde começou e para onde vai. Então, nós vamos poder, auxiliados, pelos documentos da igreja, auxiliados pelas Sagradas Escrituras e principalmente na doutrina sã católica, que é o catecismo da Igreja Católica. Então, nesta toda reflexão, a nossa base será este catecismo e, claro, vários documentos dos padres da igreja. Então, a origem da morte no ser humano, que já temos evidências nas Sagradas Escrituras. São Paulo vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, é pelo pecado que a morte chegou ao ser humano, é pelo pecado que a morte veio, a morte chegou até nós. É claro, quando São Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3,15, que vai dizer que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. É exatamente por isso que nós vamos nos apoiar na doutrina da igreja, no que os padres dizem, na doutrina, na verdadeira doutrina que é a Igreja Católica. Então, tudo que nós vamos falar aqui, tudo que nós vamos refletir, vai se basear na doutrina da igreja, naquilo que santos, doutores, padres da igreja, os primeiros padres, eles disseram sobre a morte, como a morte começou. Já no catecismo, já começa que um dos enigmas do ser humano é poder desvendar o mistério da morte. Humanamente falando, a morte é natural. Não é? Tudo o que nasce, o que cresce, o que reproduz, morre. Então, a morte é uma coisa natural, humanamente falando. Mas na visão da fé, a morte é apenas um começo da vida eterna. O começo daquilo que vai se perpetuar, daquilo que será para sempre, daquilo que é pelos séculos dos séculos. Então, hoje eu vou te convidar, se você estiver ali, a prestar realmente atenção naquilo que nós vamos refletir. Eu vou poder usar com você uma metodologia que muitos chamam de metodologia fenomenológica, não é? Que eu vou falando aqui, mas eu vou interagir com você. Você vai poder experimentar das reflexões que aqui serão explanadas, que serão colocadas para você. Você já se perguntou como a morte chegou até o ser humano? Qual é o motivo real que a morte chegou ao ser humano? Será que foi Deus que quis que a morte chegasse até o ser humano? Qual é o motivo da morte? Então eu queria colocar para você em Gênesis 1:31, quando Deus cria tudo e ele contempla a criação, contempla a obra e ele diz que tudo era muito bom. Quando Deus criou a natureza, quando Deus criou os homens, os primeiros homens, eram
todos e viviam todos na intimidade perfeita com Deus. Mais tarde que eu vou falar aqui sobre os dons preternaturais, nós vamos explanar bem como os primeiros homens viviam e o que mudou depois. Então nós vemos que Deus diz, Ele mesmo, Ele diz, tudo era muito bom. Para dizer que o que Deus criou era bom. Não existia o pecado no mundo. Não existia a morte no mundo. Então, só que acontece que de todas as virtudes que a criação tinha, de todos os dons que Deus tinha concedido à criação, um dos maiores dons da criação estava no homem. E esse maior dom que eu estou falando é a liberdade, não é? A vontade ou o poder de poder escolher o bem do mal. Nós vamos ver que no terceiro capítulo de Gênesis, nós vemos uma cena muito importante, em que, na verdade, antes do capítulo terceiro, Deus fala aos homens, a Adão e a Eva, que eles poderiam comer tudo o que havia no jardim, menos o fruto da árvore que estava no meio do jardim. Este preceito que Deus deu ao homem, nós podemos ver aqui, que mais tarde eu vou falar de novo, que esta árvore estava no meio do jardim. Poderia ter vários elementos nesta cena, não é? Mas apenas vou me deter o princípio do pecado que gerou a morte. E mais tarde, já no capítulo 3, nós vemos que a serpente, que era animal mais astuto, não é? Chegou para a mulher e disse, enganando, não é? E disse, é verdade que Deus vos mandou, aliás, vos proibiu de comer todos os frutos do jardim? A serpente era o animal mais astuto. Então a mulher vai pegar e vai dizer, não são todos os frutos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim. Nós podemos observar que há várias explicações, né? Por isso que se pede que a doutrina seja a católica, a verdadeira e a sã doutrina, que a partir do catecismo nós podemos ver isso. Há várias explicações que dizem que este fruto é sobre a afetividade, sobre a sexualidade, não é? Será que você já pensou nisso? Qual foi esse fruto? O que foi esse fruto? O que foi esse pecado? Pois bem, nós devemos nos apoiar nos santos, nos doutores da igreja, nos padres da igreja. Então aqui eu quero trazer aqui a figura de Santo Agostinho, não é? Um filósofo teólogo medieval, que quando ele vai comentar sobre esta parte, sobre este fruto da árvore que estava no meio do jardim, ele vai dizer que este fruto da árvore que estava no meio do jardim era exatamente que o homem se deparando com a possibilidade ou com a circunstância de poder exercer ou exercitar o seu livre-arbítrio, a sua vontade, o homem deveria decidir, escolher o bem ou o mal. Escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Isto é, fazer com que o homem pudesse ter realmente essa vontade, essa liberdade de ser quem ele é. Aí nós podemos dizer, então se Deus coloca o homem, sabendo que o homem iria pecar, iria contrair a morte, por que Deus fez isso? Exatamente pelo dom que Deus tinha colocado no homem de poder ser quem ele é. O homem, ele é aquilo que ele deve ser. Ou seja, o homem é livre, não é? Deus não pode condicionar o homem pelo amor que ele tem. Então, escolhendo desobedecer a Deus, o homem contrai um pecado. E este pecado, Santo Agostinho vai dizer que é a soberba, né? O orgulho, o desejo de querer estar no centro, não apenas querer estar no centro, mas querer ser o centro. É o desejo que faz com que o ser humano queira ocupar o lugar que é exclusivamente de Deus. Então, anteriormente eu falei que
a árvore estava no meio do jardim. Este meio, esta posição que a árvore ocupava é exatamente isso, o centro, não é? O orgulho, o querer ser eu, o querer que o meu eu domine sobre todas as coisas. Querer com que Deus se submeta a mim e que eu esteja no lugar de Deus. Este é o pecado pelo qual contraiu a morte. Aí você vai dizer assim, sim, o pecado, não é? Este é o pecado. Mas como é que a morte entra através deste pecado? Não é? Pois bem, então é o que nós vamos dizer agora. A morte, ela entra na humanidade, ela entra no mundo exatamente por este pecado. A soberba, o orgulho, querer estar, não apenas estar no centro, mas querer ser o centro de tudo. O que é que isso implica? Quando eu ocupo o lugar de Deus, é querer ser Deus. A criatura só encontra a sua felicidade no Criador. A criatura só se realiza quando está no Criador. E se a criatura se faz o Criador, ela perde a sua essência. Ela perde o seu sentido. É exatamente ali que a morte vai entrando. Mais tarde vamos dizer, não é, que o pecado ele sempre é espiritual. Quando o padre Paulo Ricardo vai falar sobre o pecado, não é, a essência do pecado, ele vai dizer exatamente isso, que o pecado ele é espiritual, não é carnal. Claro, nós conhecemos os pecados espirituais, os pecados carnais, mas o pecado ele vem do coração do homem. O pecado é espiritual. O anjo, a serpente, querendo enganar o homem, tentou de várias formas, não é? E o homem querendo exercer a sua liberdade que lhe foi dada pelo Criador, acaba caindo, acaba pecando. E mais tarde, vamos entrar agora no capítulo 4, que nós vemos que Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso, eles são expulsos do jardim de Éden. Então eles vão procriar, vão dar à luz a Abel e a Caim. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus lhe concede a natureza da liberdade. E essa natureza se perpassava ou se perpassaria por toda a humanidade, por geração em geração. Então, quando o homem peca, quando o homem tem essa declinação ao pecado, que se pode chamar de concupiscência, então essa natureza também foi passada aos seus descendentes. Ou seja, o Abel e Caim, eles já nasceram com a tendência ao pecado. Eles já nasceram com essa tendência de pecar, porque os seus pais já tinham, eles deram esta natureza aos seus descendentes, aos seus filhos. Uma cena também muito interessante no capítulo 4, quando Abel e Caim, um vai trabalhar no campo, o outro vai trabalhar com a criação, não é? Estamos a falar aqui de ovelhas, né, do gado principalmente, que vai dizer que quando foram oferecer primícias ao Criador, a Deus, Abel ofereceu primícia que agradou a Deus. Enquanto que Caim, ele ofereceu primícia que não agradou a Deus. Então Deus olha com agrado para Abel. Deus olha com agrado para aquele que deu o melhor para ele. Porque tudo o que é de melhor para nós deve ser para Deus. Tudo o que é de melhor em nós deve ser para Deus. Acontece que ainda aquela soberba, o orgulho, o desejo de querer ocupar o lugar de Deus, o desejo de querer ser o centro de atenção, também invade a Caim. Caim se sente desprezado, Caim se sente não agraciado, mas porque exatamente ele tinha dado a Deus aquilo que não era melhor para Deus. Só que a tendência do pecado estava nele,
E isso fez com que ele tivesse a maldade de matar o seu irmão. Então ele diz, convidou o irmão para ir ao campo e de lá ele matou o irmão. Não é? Então, em vez apenas de matar e recorrer à misericórdia de Deus, quando Deus pergunta a Caim, onde está o seu irmão? Não é? Inclusive, nós brincamos muito dizendo assim, que aquelas pessoas que têm uma resposta meio que ruim, uma resposta não muito boa, não é? São os irmãos de Caim, não é? Que dizem, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Não é? Aquelas respostas que são mesmo para cortar, não é? Então, Caim vai responder isso a Deus. Caim, ele vai contrair o pecado, aliás, vai contrair a morte. Nós vemos aqui a transição, não é? Do pecado até a chegada da morte. Nós vemos que quando São Tiago vai dizer que uma vez que o pecado for contraído, ele é consumado, o pecado ele gera a morte. É isso que aconteceu, que quando concebe o pecado, consequentemente você concebe a morte. No começo do vídeo eu estava falando aqui de dons preternaturais. Você vai dizer assim, Pedro, essa palavra é meio complicada e incomum. Não é muito comum entre nós. Exatamente por isso. Os primeiros homens, quando eles viviam no Jardim de Éden, eles tinham dons especiais. Hoje nós temos vários dons, não é? Mas esses dons que agora vou dizer são os dons que o homem tinha antes de contrair o pecado. O que é que fazia com que o homem tivesse uma intimidade perfeita com Deus? Eram os dons. Mesmo havendo a liberdade, mesmo havendo o livre-arbítrio, o homem, ele tinha dons que o mantinha, que fazia com que ele tivesse uma intimidade perfeita com Deus. E esses dons são chamados de dons preternaturais, que é a imortalidade, a integridade, não é? Tem mais dons que eu vou contar na próxima série, né, que vai ser muito bom, por sinal, que é a imortalidade, que o homem, ele não poderia morrer. É sério mesmo, Pedro? É isto mesmo. O homem, ele não poderia morrer. Só que aqui tem uma diferença. O homem não poderia morrer como o homem morre hoje. Ou seja, o sofrimento que está na humanidade, toda a dor que há na humanidade, que por fim acontece a morte. Antes da contração do pecado, essa dor, esse sofrimento não existia. Por quê? Pelo simples fato da integridade, a ciência infusa que estava no homem. Ou seja, o homem tinha dons que fazia com que ele tivesse uma relação íntima com Deus e ao mesmo tempo na natureza. Ele não trazia danos à natureza. Ele não trazia nenhum dano à natureza humana ou mesmo para toda a natureza, que vamos chamar aqui da criação divina. O homem não trazia. Então, inclusive, o professor Felipe Aquino, ele vai comentar essa parte dizendo assim, que a morte que o homem sofreria antes do pecado, nós precisamos diferenciar bem esta morte antes do pecado e depois da morte, e depois do pecado, porque antes da morte o homem não poderia sofrer nenhuma dor e ter nenhum sofrimento. Hoje, antes da morte, nós passamos pelas dores e pelos sofrimentos. A morte antes do pecado seria a morte igual à da Nossa Senhora. Seria uma dormição pelos dons que Deus colocou em Deus, que Deus colocou no homem e que pela liberdade, pelo seu livre-arbítrio, o homem contraiu. E assim ele teve que passar por todo o sofrimento, por toda a dor, até chegar à morte. Pedro, você está me dizendo que o homem antes do pecado ele poderia sofrer, aliás, ele poderia ter uma dormição e poderia se reproduzir, se procriar como hoje? Exatamente isto, não é?
O padre François da Costa, ele fala exatamente isso. Esses dons preternaturais tinha como a imortalidade, mas esta imortalidade se resume em ser transladado, não é? Uma transladação deste mundo físico para o mundo espiritual. Ou seja, da mesma forma que Nossa Senhora ela adormeceu e ela subiu de corpo e alma para o céu, isso seria a mesma coisa que deveria acontecer, aliás, que aconteceria na humanidade antes de contrair o pecado. Na próxima série, vamos falar exatamente desses dons preternaturais que vamos explanar mais, explicar mais e dar o sentido, mesmo Deus sabendo que o homem ia contrair o pecado e assim a morte, por que ele deixou? Qual é o plano de Deus em nossas vidas através do pecado? Aliás, por meio do pecado, por meio da morte. E na última parte da reflexão nós vamos trazer exatamente isso. A mensagem esperançosa da morte. Nós vemos que na primeira parte do Gênesis, que acabei de citar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, nós vemos aqui essas origens, o que nos indica, não é, a origem da morte, que veio do pecado. E Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer exatamente que esse pecado, que os doutores da igreja vão chamar de pecado original, consiste exatamente no mal moral, no mal moral. Ou seja, o poder da escolha é que fez com que o homem pecasse, é que fez com que o homem contraísse o pecado. Deus não queria isto. Você vai me dizer assim, Pedro, Deus sabia que isso iria acontecer? Sabia. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele vê tudo, faz tudo e está em tudo. Ele sabia. Então, vai dizer, então, se ele é onipotente, onipresente e onisciente, por que ele não pode mudar a história? Por que não mudou? Por que não impediu? Por que ele não fez com que o homem seguisse os planos de Deus? É exatamente isto que nós vamos falar no segundo vídeo. Na segunda série que nós vamos poder exatamente falar por que ele não impediu. Afinal, este mundo que nós vivemos é o mundo que Deus sonhou. Não entenda esta frase como se o sofrimento que nós passamos hoje é para Deus um bem, é para Deus uma alegria. Não é. O sofrimento que nós passamos é pela escolha do homem, não porque Deus quer, mas a escolha do homem o condiciona a todas as circunstâncias que ele mesmo passa, que o próprio homem passa. Então eu quero aqui te convidar para o próximo vídeo, você vai participar e que Deus abençoe.